Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos fazer a segunda parte da lição de número 5 da revista da CPAD da Escola Bíblica Dominical. Nós já fizemos a primeira parte falando sobre uma perspectiva pentecostal de missões, que é o tema principal da lição. Nós fizemos a primeira parte e agora nós vamos falar sobre a segunda parte. Se você não assistiu o primeiro vídeo, tem aqui uma playlist falando sobre todas as lições da Escola Bíblica Dominical que nós fizemos até agora. Tem uma playlist aqui no canal, você pode ir lá e dar uma olhada para você se inteirar sobre o assunto. Então, essa segunda parte da lição de número 5, que vai falar sobre uma perspectiva pentecostal sobre missões transculturais, que é o tema principal do nosso trimestre. Então, a segunda parte que eu quero abordar com vocês aqui, ela se divide em 3 subtópicos que o comentarista colocou aqui, e o tópico principal diz o seguinte: a obra missionária depois do Pentecoste. Então, nós vamos entender aqui como, depois do mover ou do derramar do Espírito Santo, o que aconteceu com a igreja ali no início, né? A igreja ali primitiva, depois de Atos dos Apóstolos. Então, o primeiro tópico que ele colocou aqui é o seguinte, ó. A causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Está lá em Atos 1:8. E aí, diz aqui, ó, nesse sentido, os 8 primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Isso se cumpriu em Atos 2. Então, vamos lá. Vamos por parte aqui. O comentarista colocou essa parte aqui para a gente entender que, primeiro, o derramamento do Espírito Santo era uma promessa e ela seria cumprida. Nós servimos a um Deus que cumpre as suas promessas. O Senhor Jesus prometeu: eu vou e vou mandar um consolador. E ele falou assim: ó, fiquem em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder. E depois disso, tá? Ele falou: e aí vocês vão sair para pregar até os confins da terra. Revestimento de poder para sair e pregar. Revestimento de poder para fazer uma missão. Então, vamos desmascarar aqui uma situação, né? A primeira delas, que batismo no Espírito Santo, batismo com fogo, revestimento de poder, seja qual for a definição que você queira se utilizar. Tudo isso tem um único intuito: pregar o evangelho verdadeiro e genuíno a todas as pessoas. Esse é o único e principal, vou dizer, o principal intuito. Então, aqui vocês vão receber poder e vão ser minhas testemunhas. Mas não. Em algumas igrejas desse neopentecostalismo, não todos, mas algumas igrejas aí, e algumas lideranças, eles acham que, por terem recebido um revestimento de poder, uma capacidade, um dom do Espírito Santo, e aí eles acham que agora eles é que tem que chamar a atenção. Eles é que tem que ser famosos. A igreja dele agora, na frente da igreja dele, tem que ter uma foto gigantesca, um pôster gigantesco dele lá aparecendo, porque ele é o centro das atenções. Então aí já é um toque que eu estou dando, né? É um perigo esse tipo de coisa. Veja muito bem quem você está dando, vamos botar assim, quem você está dando moral em relação a essas coisas. Por quê? Porque vai chegar naquele dia, eu já falei isso aqui em vários outros vídeos, em que Jesus vai dizer: olha, a pessoa, Senhor, no teu nome nós pregamos, curamos, expulsamos demônios, curamos enfermos, Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, malditos. Então, meus irmãos, o derramamento do Espírito Santo foi por uma causa missionária.
A pessoa é cheia do Espírito Santo para evangelizar, para fazer uma missão. Se você aí é batizado no Espírito Santo ou não é batizado no Espírito Santo, não importa. Você foi chamado e incumbido de uma missão. Falar aos outros a respeito de Jesus. Pronto. Se você é batizado no Espírito Santo, sua responsabilidade é muito maior ainda. Você que tem que realmente se propor a evangelizar. E parar com essa desculpa de que eu não sei, não importa. Não sabe, aprende. Ninguém nasceu sabendo. Ponto. Então, por quê? Porque a Bíblia diz em Lucas que aquele a quem muito for dado vai ser muito cobrado. Está na Bíblia, não sei o que estou dizendo. Então, era um intuito, né? O acontecimento era para impulsionar a obra missionária. Depois, ponto 2, a expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. O avanço missionário da igreja do século I, no caso, né, o Atos dos Apóstolos, que revela esse avanço aí. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, está lá em 1 Coríntios 16, 8 e 9, né, pois ele estabeleceu igrejas nas 4 províncias romanas. E aí ele também fala de outros missionários aqui, Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscilas e etc. Ele está falando aqui sobre essa expansão missionária depois deles serem cheios, ou seja, foram cheios, tomaram coragem e saíram para a expansão do evangelho, da pregação de Jesus. Porque é realidade, né, irmãos? Naquela época, depois que Jesus foi preso, condenado à morte, morto, os discípulos tiveram medo. Eles estavam com medo, não adianta. Enquanto mestres estavam com eles até passaram por situações tremendas e demonstraram ousadia. Eles viram que os espíritos sujeitavam-se a eles curaram os enfermos, mas depois que o mestre foi morto, eles tiveram medo e houve uma debandada, vamos dizer assim, né? Eles começaram a se espalhar. Porém, quando o mestre ressuscitou e chegou ao conhecimento deles, e o mestre se apresentou novamente, eles tiveram a sua vontade renovada, né? A sua crença restabelecida no mestre. E aí, Jesus falou com eles, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Porém, depois disso, vocês têm que sair. Então missão dada, missão cumprida. Foi revestido no Espírito Santo, eles se propuseram, e por isso que a expansão da igreja aconteceu. E aí eu volto a dizer, olha, paremos de falar que os judeus ou Israel como um todo fracassou, né? Boa parte aqui, e principalmente esses primeiros aqui, eles até morreram por conta da pregação do evangelho, de defender a causa de Cristo, tá? Você pode lembrar quem foi o primeiro mártir? Estevão. Então, Estevão não era gentio. Ele foi alcançado. E os outros que continuaram pregando, sofreram martírio. Então, em parte, vamos parar com esse negócio. Não vamos ir igual a mídia está aí atualmente, metendo o pau, falando um monte de besteira a respeito de Israel. A mídia é vendida ou comprada. É uma agência de propaganda do cão. Me desculpe falar isso, mas é verdade, tá? E se você, meu irmão, vou aproveitar esse um minutinho aqui para falar isso. Se você, meu irmão, continua assistindo essas porcariadas aí, dessa mídia maldita, que mente descaradamente, manipula, leva as pessoas a praticarem coisas terríveis e ela coloca como se fosse normal, essa mídia suja, inescrupulosa, e qualquer que seja o nome ruim aí, se você continua dando audiência para essa mídia, deixa eu falar claramente, você está contribuindo para o aumento do crescimento, ou melhor, para o crescimento dessa mídia podre. Eles sobrevivem da audiência. Se
Todos os cristãos evangélicos verdadeiros que têm consciência o quanto essa mídia podre, ela estraga e influencia as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos, deturpando o que a Bíblia ensina. Se todos os cristãos evangélicos ou não tivessem essa consciência e parassem de dar audiência a essa mídia, talvez o Brasil tivesse uma condição melhor. Mas muitos crentes, eles não estão preocupados com isso. Eles acham que não tem nada a ver. E é aí que o diabo entra. Porque nós estamos contribuindo para que essa ferramenta, esse instrumento do cão, se fortaleça e atinja muita gente. Por exemplo, né? A mídia lá, a televisão, um canal desses danado aí, atinge mais de 20 milhões de pessoas. Enquanto que o crente vai no YouTube, assiste lá um canal religioso, um canal tal, ele nem sequer tem coragem de compartilhar ou de dar um like. Então já aproveita aí, nesse momento, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, para que também aqui no YouTube o evangelho, a pregação do evangelho seja disseminada com maior ênfase, com maior poder de alcance. Essa é a realidade. Porque aqui também se depende de audiência. Por isso que eu já falei aqui em um outro vídeo. Todos os cristãos deveriam ir em canais cristãos sérios, verdadeiros, que pregam a verdade, e lá se inscrever, curtir, compartilhar. Se inscreve, compartilha, curte, porque você vai estar ajudando esses canais a crescerem, ao invés de ficar vendo essas porcarias da mídia podre aí, que fica enaltecendo coisa ruim. Ponto 3 aqui para a gente terminar. Deus não faz acepção de pessoas, é verdade. E até mesmo nessa mídia podre aí, né, se eles mudarem de rumo, Deus pode recebê-los, com certeza. Tá? O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Todos os seres humanos. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Nós, cristãos, não odiamos os homossexuais. Não. Nós amamos os homossexuais como Deus os ama e quer a conversão deles, a libertação deles a respeito dessas práticas que são contrárias ao que a Bíblia ensina. Porém, enquanto essas pessoas tomarem a decisão de continuar nessas práticas, nós não vamos interferir, porque quem convence é o Espírito Santo. Eu peço a Deus que o Espírito Santo alcance essas pessoas e faça com que elas reconheçam, porque não é a nossa palavra, não é eloquência, isso ou aquilo, que vai convencer a uma pessoa. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo, mas nós, cristãos, amamos essas pessoas, porém, nós não concordamos com determinadas práticas, sejam elas nessa área de sexualidade, sejam elas em outras práticas, adultério, roubo, aborto, nós não concordamos com isso. Porém, chamamos essas pessoas por amor, para que elas reconheçam a Cristo como único e suficiente Salvador e tenham uma mudança em suas vidas. Porque se Deus não faz acepção de pessoas, por que nós aqui teríamos que fazer acepção de pessoas? Agora, não vamos confundir as coisas. Existem alguns movimentos aí que se dizem cristãos que eles falam que eles não fazem acepção, que eles são uma igreja inclusiva, né? Mas, na verdade, essas igrejas, elas estão chamando as pessoas, incluindo essas pessoas no seu rol de membros, mas elas estão unindo essas pessoas de maneira errada, porque elas não estão pregando o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é um chamado a um novo nascimento, ao arrependimento. Não, Deus não faz acepção de pessoas, porém, ele exige arrependimento. A gente precisa deixar claro isso aqui. Então vamos lá, diz assim, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação
de todos os homens. Assim, a igreja deve se interessar também pela salvação de todos os homens. E, com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para os homens e impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da igreja, da primeira igreja, atingiria a escala mundial. Então o comentarista coloca aqui, mais uma vez, o que foi de grande importância para a igreja no início, né? Porque eles receberam o Espírito Santo, eles tiveram ousadia, coragem para a expansão dessa obra missionária, sem fazer nenhuma acepção de pessoas. Ou seja, mais uma vez a gente ressalta, Deus não faz acepção de pessoas, o prazer de Deus é que todos os homens se salvem. E essa salvação vem a partir do momento em que o homem, seja ele em que instância for, sem raça, sem escolher raça, tribo, nação, não importa, seja ele quem for, ele precisa de arrependimento sincero. Mudança de vida pode ser gradual ou pode ser imediata, mas uma mudança de atitude, tá? Por quê? Porque a Bíblia prova para nós que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Agora tudo se faz novo. Lembra quando Jesus falou com aquela mulher que foi pega no ato de adultério? Ó, mulher, ninguém te condenou. Eu também não vou te condenar nesse momento. Mas vai e não peques mais. Foi uma orientação que ele deu clara. Ó, vá e muda as suas atitudes. Então ele deu uma lição ali. Em outros casos também, tá? Mudança de atitude, reconhecimento do pecado e mudança dessas práticas. Lembra do Zaqueu, que era um cobrador lá, um publicano? E ele, quando reconheceu a Jesus, teve um encontro com Jesus. Ele, por si só, depois de ser impactado pela presença do Cristo, ele falou assim, olha, Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado, eu vou restituir. Ou seja, mudança de atitude também, tá? Mudança de atitude. Então, nós precisamos entender nesse tópico aqui, que o comentarista coloca, o papel, tá, do movimento pentecostal nessa obra missionária lá no início, e nós temos esse papel hoje também. Por quê? Eu vou ler para você aqui, para a gente terminar, alguns dados aqui de alguns locais. Eu quero chamar a tua atenção para o seguinte. Mais uma vez, acesse lá o site Missão Portas Abertas. É um site incrível, que tem muitas informações interessantíssimas, que todo cristão deveria ou deve seguir, se informar, falando sobre as perseguições no campo missionário, falando sobre as dificuldades do povo ali em vários países. Esse site ele coloca lá, os 50 países que mais perseguem cristãos. Ele coloca também os 10 primeiros lá. E em primeiro lugar está a Coreia do Norte, que é um país que é uma ditadura, é o comunismo, o socialismo, o progressismo que está dominando lá. Então eu tenho que falar isso aqui novamente. A igreja, os cristãos precisam começar a se inteirar, tá? A se interessar um pouco mais, pelo menos um pouquinho que seja, a respeito das questões políticas. Quando você acessa lá, eu vou trazer nos próximos vídeos aqui algumas informações. Em todos esses países, é o governo, é a política que está incitando a perseguição contra os cristãos. Então, beleza. Você, mais uma vez, eu vou dizer, você pode pensar assim, ah, não, mas aqui não, nós estamos indo para o céu. O Brasil ainda não tem perseguição nenhuma no Brasil, principalmente aqui no Brasil, em relação ao que está acontecendo em outros países. Quando você começar a se inteirar a respeito dessas outras nações, aí que você vai ver. Vou trazer um dado rapidinho aqui, ó. Em 2022, o número de casos de violações à liberdade religiosa mais que dobrou em Cuba, falando só de Cuba, que é um país comunista. País caribenho de 11 milhões de habitantes. A informação consta em um relatório produzido pela organização britânica, a CSW, uma organização britânica, que é
uma organização de solidariedade cristã mundial. De acordo com o documento, foram registradas 657 violações desse tipo em 2022, contra 272 no ano anterior. Ou seja, 2021, 272 violações dessa questão da liberdade religiosa em Cuba. E agora, no ano passado, subiu para 657. Quem comanda isso? O país, o governo cubano, que é comunista. Então, vamos se atentar um pouquinho mais, porque no Brasil nós temos partidos políticos que são partidos comunistas. Eles têm, o comunismo é uma religião ou vamos dizer assim, uma ideologia, vou botar assim, do diabo. Ponto. É isso e eu não preciso explicar mais nada. Então, eles perseguem, eles prendem, eles, olha aqui, segundo os cubanos incluem ataques por meio de mídias sociais, agressões físicas, impedimento de participação em cultos religiosos, restrições aos direitos de viajar, prisões arbitrárias e até confisco de propriedades. Isso tudo acontecendo lá em Cuba, aqui pertinho. Então, Brasil, abra os olhos, entendam que a perseguição com os missionários, com todos aqueles que pregam o evangelho, ela está renhida, principalmente em países que são países comunistas, socialistas, progressistas do inferno. Então, que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas. Lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.